Vocês conseguem ver a apresentação? Então, olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que já estavam aqui, sejam bem-vindos mais uma vez. Os que estão chegando agora também, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Filomena, eu sou do curso de enfermagem, estou atualmente no 8º semestre e tenho 21 anos e sou da cidade de Independência. Então, a gente vai estar junto com a disciplina de História, tá bom? Nas quinta-feira, hoje foi uma troca só. Mas na próxima semana já vai estar na quinta-feira e Biologia na quarta, tá certo? Então, é isso. E aí, nosso conteúdo, ele vai ser baseado no plano de estudo que tem no site do vestibular, tá certo? Lá tem um plano de estudo, não sei se vocês já viram, que tem todas as matérias e todas as disciplinas e o conteúdo de cada uma. Então, a gente vai ver a história de acordo com aquela sequência, tá certo? E aí, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem estar ligando o microfone ou perguntando no chat. E aí, se por acaso surgir uma dúvida depois da aula, vocês podem estar me mandando mensagem também. Eu respondo toda hora, tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos iniciar, tá bom? Hoje nós vamos começar pelo início, exatamente pelo início, pelas civilizações antigas. As civilizações antigas, a gente vai ver elas divididas em duas formas: o Oriente Próximo e o Ocidente Antigo. Aí hoje nós vamos ver as civilizações do Oriente Próximo, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente entrar nessas civilizações, só para a gente entender mais ou menos como foi que esses povos chegaram até esse determinado local e começaram a povoar esse local para que ela se tornasse uma civilização, né? Então, para a gente entender isso, vamos relembrar bem rapidinho, coisa rápida, sobre a pré-história, tá bom? Que há milhões e milhões de anos, né, o gênero Homo ele já está presente na existência. Então, essas pessoas, esse pessoal, essa galera, ela era nômade, né? Elas viviam andando, e aí viviam da caça, da coleta e tudo mais. Aí chegou um dia e eles, cansei. Cansei de andar, eu quero parar, eu quero sossegar. Foi o momento que esses nômades, eles se tornaram sedentários, ou seja, eles se fixaram em um local só. E foi no momento que essas pessoas se fixaram em um local que começou a surgir as civilizações. Então, aqui a gente tem nossa primeira civilização, a Mesopotâmia, tá? Uma das principais e uma das primeiras também, uma das primeiras civilizações a serem povoadas, a serem desenvolvidas. E aí, como a gente viu, esses povos, eles eram nômades, né? Eles eram nômades, ficavam andando. Aí, quando eles pararam, eles resolveram parar em um local. Eles iam parar em qualquer local. Vocês imaginem só, eu estou aqui andando, cansei, vou me sentar aqui. Mas eles iam parar em qualquer local? Não. Eles iam parar em um local que tivesse como eles sobreviverem, ou seja, que tivesse água. Então, a gente vai ver que essas grandes civilizações se desenvolveram do lado ou entre grandes rios, que é o caso da Mesopotâmia. Mesopotâmia, o nome já quer dizer entre rios. Então, a Mesopotâmia ela está entre o rio Tigre e Eufrates. E foi graças a esses rios, né, a fertilidade que esses rios proporcionavam a essa terra, que fez a Mesopotâmia se desenvolver e se tornar essa civilização. Então, a Mesopotâmia ela está dentro da crescente fértil. O que é essa crescente fértil? Esse nome, primeiramente, se dá por esse formatozinho, ó. Esse formato de lua, e aí eles colocaram como crescente, crescente fértil. Fértil por conta das terras que eram muito férteis por conta dos rios. Então, vamos lá. Na Mesopotâmia, a economia ela acontecia da seguinte forma. A principal economia era o quê? A agricultura. Por quê? Porque a terra era muito fértil. Vocês imaginem, eles estão entre dois grandes rios. Então, não tem como essa terra não ser fértil e não tem como ter muita agricultura. Então, a principal economia da Mesopotâmia era a agricultura. Mas aí era só agricultura? Eles só plantavam? Não. Eles também criavam animais. Está cortando a voz?
pessoal. Vocês querem que eu repita? Se vocês quiserem, eu repito. Qual a parte? Pronto. Então, qualquer coisa, quando vocês não entenderem, vocês podem falar que eu repito, tá bom? Então, vamos continuar. Pronto. Aqui, continuando, a principal economia é a agricultura, mas eles também criavam animais, faziam artesanato e tinham comércio. O comércio, galera, é o seguinte: desde que as civilizações elas começaram, né, a surgir, desde que essas civilizações elas começaram a se desenvolver, o comércio ele também surge. Por quê? Porque, embora a principal economia seja a agricultura, né, o que eles têm mais abundância, o que fez realmente essa civilização se desenvolver, mas eles precisavam de outras coisas que poderia ser que outra civilização tivesse e eles não. Então, aqui que surge o comércio, a base de trocas, ou seja, eles iam trocar a agricultura, que era algo que eles tinham muito, por outra coisa que eles estivessem precisando ou que precisasse para construir alguma coisa. Então, esse comércio, essa base de trocas era feita com a Ásia Menor, o Egito e a Índia. Então, nessas terras, né, onde eles plantavam toda essa agricultura e tudo mais, a população ela pagava tributo por ela. Ela não simplesmente plantava lá de graça, porque na medida que vocês sabem, né, vai se desenvolvendo aquela civilização, as pessoas vão tomando poder e tudo mais. E aí essas pessoas que tinham maior poder, que a gente vai ver daqui um pouquinho mais para frente, cobravam tributos desses camponeses que plantavam nessas terras. E aí, aqui na Mesopotâmia, eles viviam no modo de produção asiática. O que é esse modo de produção asiática? É que tudo é sobre comando e sobre posse do governador, ou rei, ou imperador. Ou seja, a pessoa que tem domínio sobre aquele local, ela tem domínio sobre tudo. Sobre as terras, sobre tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, esse é o modo de produção asiática. Um ponto muito importante aqui na Mesopotâmia é o seguinte: a Mesopotâmia era uma região com vários povos, sabe? Não era o povo mesopotâmico, eram os povos que viviam na Mesopotâmia, porque era muita gente. Então, passou diversos povos, com diversas culturas e com diversas influências nessa região, nessa civilização. Os primeiros povos a construírem casas e se desenvolverem na Mesopotâmia foram os sumérios, em 4000 a.C. a 1900 a.C., aproximadamente, onde foram construídas as primeiras casas e as primeiras cidades, construção de obras públicas. Eles eram muito influentes e organizados. Vamos lá. A Mesopotâmia ela era dividida em duas, a Alta Mesopotâmia e a Baixa Mesopotâmia. A Alta Mesopotâmia era uma região montanhosa, onde tinha as montanhas e tudo mais. A Baixa Mesopotâmia era aquela região mais plana, que era o sul, que era inclusive onde os sumérios viviam, tá? Sumérios viviam no sul da Mesopotâmia. A gente só lembra assim, ó. Sumérios começam com S, viviam no sul da Mesopotâmia, que a gente não esquece mais, tá bom? E aí, pronto. Nessa Alta Mesopotâmia, onde tinham as montanhas, quando o inverno acontecia, essas montanhas elas enchiam de gelo, ficavam todas recobertas de gelo. E aí o que acontecia? Quando acabava o inverno, esse gelo ele derretia todo, ó. E aí, minha gente, ó, vinha água que não acabava mais. Acontecia grandes enchentes nos rios, e aí com essas enchentes destruía toda a plantação. E aí que foi que os sumérios pensavam: ah, então a gente tem que fazer alguma coisa que escoe essa água para outro canto e a gente não perca nossa plantação e não destrua nossa economia, né, que era a agricultura. Então, por isso que eles eram conhecidos por construção de obras públicas, pela construção de pontes e coisas que fizessem essa água escoar e não prejudicassem na economia deles. Era um povo muito influente e organizado. Organizado por quê? Vocês imaginem só. Eram nômades há pouco tempo, né? Eles eram nômades há pouco tempo e se fixaram nesse local por pouco período. Então, faz pouco tempo que eles estão vivendo nesse grupo. Então, esse pessoal que não tinha esse contato com outros povos tiveram essa ideia de se juntar para poder construir essas obras que favorecessem a vida deles. Então, para que eles fizessem isso, eles precisavam ser organizados e muito inteligentes também, né? Para pensar e tudo mais. E aí, além disso, um ponto importante aqui nos Sumérios é que foram eles que criaram a escrita. A primeira escrita que a gente teve, né, durante essa vida aí, foram eles que criaram, que foi a escrita cuneiforme.
A escrita cuneiforme, ela era de símbolos e desenhos e tudo mais, mas foi criada pelos sumérios. Além disso, também, eles eram excelentes arquitetos e construtores, foram eles que desenvolveram os zigurates. Os zigurates, eles eram como se fossem templos na Mesopotâmia, tá? Aqui a gente tem a imagem da escrita cuneiforme, vocês podem ver que tem desenhos, tem símbolos, e aqui os zigurates, que foram os sumérios, e começaram a construção desses zigurates. Ele tinha formato de pirâmide, mas, no entanto, eles tinham esses degrauzinhos. E aí, pronto. Como eu falei, né, na Mesopotâmia tinha vários povos, então os sumérios só foi um deles. Aqui a gente tem os amoritas ou babilônios. Mas entre os sumérios e os amoritas ainda teve os acádios, tá? Que ele teve o rei Sargão primeiro, e foi neles que eles destruíram não, né? Meio que derrotaram o poder dos sumérios e construíram o primeiro império na Mesopotâmia. Então eles ficaram com poder. Só porque aí eles não tiveram tanta relevância, eles nem são tão falados assim. Então, os amoritas, eles tomam esse poder que os acádios tinham tomado dos sumérios, mais ou menos assim. E aí os amoritas estavam na Babilônia. Então, eles são chamados ou amoritas ou babilônios. Eles construíram suas cidades às margens do rio Eufrates. E aqui tem um ponto muito importante, que é o imperador Hammurabi, que ficou muito conhecido pelo Código de Hammurabi. Vocês com certeza já ouviram falar, né? O Código de Hammurabi é baseado na lei de Talião, ou seja, tal qual. Tudo que eu fizer com alguém, vão poder fazer comigo. Olho por olho, dente por dente. É aquele, por exemplo, lá na época, né? Como é? Sim, sim. Não entendi, Samília. Você diz a construção? Ah, sim, entendi. Pronto, mas aí a gente vai ver também os neobabilônicos, que eles também construíram o Jardim Suspenso, que é até onde tem a Torre de Babel, tá? A gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Uhum. Porque tem eles também. E aí, pronto, aqui os amoritas, né, que foram os primeiros aqui na Babilônia, tem um código de Hammurabi que tem aquele exemplo. Por exemplo, na época da Mesopotâmia, se por exemplo, a pessoa que construiu a casa, né, e essa casa desabou e matou o filho daquela pessoa, essa pessoa tem o direito de matar o filho de quem construiu a casa. Era mais ou menos assim essa lei deles. Ou seja, tudo que você fazia com alguém poderia ser feito com você. E aqui a gente tem os assírios, que depois dominaram aqui os amoritas, né? Aí vem os assírios, que meio que tomaram o poder. Os assírios, eles tinham uma cultura militar, eles eram caracterizados principalmente por isso, por essa cultura militar. Eles eram conhecidos por seus castigos e crueldades. Então, eles queriam mostrar para as pessoas que, por exemplo, para você me respeitar, você tinha que ver que eu tinha poder sobre você. Então, para mim mostrar poder, eu era cruel para que você tivesse medo. Então, o respeito por eles era pelo medo. Eles queriam que vocês os respeitassem porque tinham medo. Era mais ou menos assim. E aí, mais um povo que vem pronto. Ó. Aqui a gente tem os caldeus ou neobabilônicos, tá? E foi aqui, pronto. Por enquanto, os assírios estavam com poder. Depois vem os caldeus e os neobabilônicos. Os caldeus transformam essa nova Babilônia. Eles recuperam a Babilônia que os assírios tinham pegado e transformam nesse neobabilônico. E aqui, sob o reinado de Nabucodonosor II, vai ter muitas riquezas e grandes centros de comércio. Aqui eles vão construir grandes obras públicas e o Jardim Suspenso. Aqui vai ter muita obra e vai ser como se fosse o auge da Mesopotâmia, sabe? Vai ter muito comércio e muita riqueza. E foi aqui, nessa época, onde construíram a Torre de Babel, que era aquele zigurate, que era um zigurate, né? Com mais ou menos aproximadamente 90 metros. E aí a intenção dessa construção
era que eles não conseguissem ver o final, né? Mais ou menos assim. E aí a gente tem a religião, tá? De uma forma geral. A gente viu vários povos diferentes, mas de uma forma geral, a religião deles, eles são politeístas, ou seja, acreditam em vários deuses. Esses deuses deles eram de acordo, por exemplo, tinha o deus do sol, a deusa da água, mais ou menos assim, eram pelos elementos. E eles não acreditavam em vida após a morte. A gente sabe, né, que no Egito eles acreditavam na vida após a morte, a mumificação e tudo mais. Já aqui na Mesopotâmia, eles não acreditavam, eles eram bem pessimistas em relação à morte. E aí eles praticavam adivinhação e magia, e os igurates era o templo, eles adoravam os deuses e tudo mais. E aqui a política, eles são teocratas, ou seja, tem a união do governo mais a religião, e eles são cidades-estados, governos independentes. Por mais que a gente tenha visto, né, que um povo vai dominando outro e dominando outro, eles eram muitos povos, então cada um meio que tinha uma organização diferente. Então, por isso, eles eram considerados governos independentes. E aí, eles viviam em modo de produção asiática, como a gente já falou. Eu repeti aqui porque esse modo de produção asiática, onde o governo ele tem total poder sobre terras e tudo mais, ele tem influência tanto na economia quanto aqui na política. E aí, a sociedade, a gente tem uma pirâmide social, tá bom? Onde tem aqui na Mesopotâmia é uma sociedade estamental, ou seja, não muda. Essas classes vão continuar, essas classes não. Essa hierarquia vai continuar a mesma, onde tem o rei, né, a autoridade máxima aqui, aí os sacerdotes, os militares, os artesãos, camponeses e escravizados. Os camponeses aqui eram a grande maioria, era a maior massa da Mesopotâmia, eram as pessoas que tinham mais. Então, aqui eram os camponeses. Então, o que, é que acontece? Eu nasci camponês, eu vou morrer camponês, meu filho vai ser camponês, e meu neto vai ser camponês, e assim toda a minha geração. Não tem como ocorrer essa mudança. Nem tem como um artesão virar militar, nem vice-versa, nem um militar virar artesão. Do jeito que eles nasceram, eles vão continuar. Aí que a gente tem uma pergunta, que é de 2017.1, da UCA, um pouquinho antiga, mas é basicamente o que a gente viu agora. Sobre a região da Mesopotâmia e os povos que se desenvolveram naquela região, dando origem a importantes sociedades da Antiguidade Oriental, é correto afirmar. Letra A. A Mesopotâmia, importante vale entre o Nilo e o Eufrates, pode ser dividida entre duas partes. A Alta Mesopotâmia, que é mais montanhosa, e a Baixa Mesopotâmia, que é uma região extremamente plana. Letra B. Os grandes rios da Mesopotâmia têm enchentes bastante regulares, tendo as águas que descem suavemente das montanhas e o principal agente responsável pelo processo de fertilização dos vales mais baixos da região. Letra C. Tanto na agricultura como no artesanato, a produtividade era bastante alta, o que exigia um baixo uso de trabalhadores, consequentemente, uma boa parte da população era liberada para se dedicar à arte, à filosofia e aos conhecimentos científicos e à política. Letra D. Ao domínio neobabilônico sucedeu-se o Império Assírio, época na qual os templos tiveram um papel fundamental na economia, sendo o principal possuidor das terras cultivadas. E letra E. A agricultura de irrigação, ao permitir o aumento demográfico e a produção de excedentes, foi uma condição necessária para o surgimento das civilizações da Mesopotâmia. E aí? O que é que vocês acham? Alguém mais? Letra E, letra E. Alguém acha que é outra? É. E aí, vamos ver? Posso passar? Vamos passar, né? Para ver qual foi. Acho que todo mundo foi na E. Alguém colocou outra diferente? Não. Foi, bora ver.
Letra E, arrasaram. Muito bem, muito bem. Vamos lá ver por que é a E, tá bom? Ó, para quem estava com dúvida na B, primeiro aqui, vamos ver. Ó. Na letra A, de cara, a gente já descarta, né? Porque o Nilo é do Egito. Quais são os rios daqui? Qual é o outro? Vocês lembram? Qual é o outro rio que a Mesopotâmia está? Exatamente, o rio Tigre e Eufrates. Então, o Nilo é lá do Egito, então essa aqui a gente já risca. Isso, a letra B. Os grandes rios da Mesopotâmia têm enchentes bastante regulares, sendo as águas que descem suavemente nas montanhas o principal agente responsável pelo processo de fertilização dos lagos. Eles não desciam de forma suave. Vocês lembram que os sumérios eles tiveram que construir algumas pontes, algumas obras para que fizessem essa água escoar, tá bom? Então, elas não desciam nada suave, zero suave. E aí, letra C. Tanto na agricultura como no artesanato, a produtividade era bastante alta, o que exigia um baixo uso de trabalhadores. Consequentemente, uma boa parte da população era liberada para se dedicar às artes, à filosofia e os conhecimentos científicos e à política. Não eram, né, minha gente? Os camponeses não, eles não eram liberados para nada. Tinham que continuar trabalhando. E aqui na letra D, por que aqui vocês acham que está errada? Aqui fala, ao domínio neobabilônico sucedeu-se o Império Assírio. Foi ao contrário, né? O Império Assírio, ele veio antes, ele não sucedeu o neobabilônico. Ele veio antes, o pobre do camponês, mulher. Nunca que ele tinha tempo para se divertir. Pois é. Aí pronto, aqui na D, ó. O erro está aqui, que o domínio neobabilônico sucedeu o Império Assírio, não foi assim. E aí, aqui na letra E, a agricultura de irrigação, ao permitir o aumento demográfico e a produção de excedentes, foi a condição necessária para o surgimento das civilizações da Mesopotâmia, né? Exatamente isso, foi a agricultura que fez a Mesopotâmia ser a grande civilização que ela se tornou. Alguma dúvida, meu povo? Vou ver aqui. O mic tá todo diferente. Cadê o chat? Aí tá cheio. Samir, tu entendeu aquela questão lá dos igurates? Pronto, arrasou. Qualquer coisa pode perguntar. Vamos lá. Aí temos outra questão. Essa questão é um pouquinho mais recente. É da URCA de 2020.1. Em Uraque foram encontrados vestígios de um templo que tinha mais de 2.000 metros quadrados, exatamente 80 por 33. Perto dele foram edificados um monte artificial, o zigurate, com 11 metros de altura, construído com tijolos e enfeitado com pedaços de cerâmica. Através de uma escada, chega-se ao pequeno templo no alto, paredes de tijolos brancos e madeira importada, altares nas extremidades e outros detalhes mostram o requinte e a técnica de construção. Há aqui uma força de trabalho organizada pelos próprios dirigentes dos templos, que faziam às vezes de arquitetos, engenheiros e mestres de obras em nome dos deuses que representavam na Terra. O texto acima melhor se aplica a uma única das civilizações antigas citadas abaixo. Assinale a alternativa correta. E aí, letra A, sumerianos, na Mesopotâmia. Letra B, hebreus. Letra C, gregos. Letra D, romanos. Letra E, cretenses no Mediterrâneo. E aí, essa daqui é maravilhosa, né? Essa questão é tudo. Acho que não tem dúvida sobre essa. Todos acertaram. Muito boa essa questão. É ótima. Porque, primeiro, que nenhum dos outros, os igurates, primeiramente, né, que está na Mesopotâmia. Mesmo que a gente não soubesse, por acaso, a gente esqueceu que foram os sumérios que construíram e tudo mais, que iniciaram essas construções, né? Mesmo que a gente não soubesse disso, a gente sabe que é de onde? Da Mesopotâmia. E aí, meu amor, só precisava disso mesmo. Ó. Os hebreus, grego, romano, cretense, a gente já eliminava tudo e acertava a questão. Pronto.
Em relação à Mesopotâmia, vocês têm alguma dúvida? Tudo ok? Podemos ir para o Egito? Então, partiu o Egito? Então, bora lá. O Egito é outra grande civilização. Bora. Partiu. Outra grande civilização. Aí a gente vem aqui, ó. O Egito ele se desenvolveu no Nordeste africano, nas margens do Rio Nilo. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei uma coroazinha bem bonitinha perto do Nilo. É porque aqui no Egito, o Nilo ele é reizinho, tá? Ele que é responsável por toda a fertilidade, por todo o crescimento, por todo o desenvolvimento dessa civilização tão importante. Por quê? Ó, diferente da Mesopotâmia, que era uma região normal, tá? Mas que estava entre dois grandes rios. Aqui no Egito, é no Nordeste africano. O Egito ele é numa região desértica. Então, graças ao Rio Nilo, né, que teve toda essa fertilidade nas terras, graças ao Rio Nilo. Então, aqui, ó, ele é tudo para a carreira do Egito. E aí, o Egito, inicialmente, ele foi dividido em dois, o Alto Egito e o Baixo Egito. E aí, depois, ele foi unificado em 3000 a.C. por Menéis. Menéis foi o primeiro faraó do Egito. Ele foi enviado pelos deuses, porque daqui a pouco a gente vai ver que eles consideravam o faraó um deus na terra. Então, Menéis foi enviado e tudo mais para poder governar o Egito e afins. E aqui a gente vê que o Egito, juntamente com a Mesopotâmia também, é uma sociedade hidráulica. Por quê? Porque é uma sociedade hidráulica? Porque eles se desenvolveram em decorrência da água, a água dos rios. Né? Por conta dessa água, da abundância dos rios, que tornam essas terras férteis, e aí ocorreu todo esse desenvolvimento e essa civilização. Por isso que é uma sociedade hidráulica. Aí aqui, a economia do Egito também, a principal é a agricultura, né, em decorrência do Rio Nilo e da fertilidade das terras. O comércio também é presente, da mesma forma da Mesopotâmia, é um comércio de troca, tá? Porque igual a gente falou, na medida que essa civilização ela vai se desenvolvendo, o comércio ele também vai se desenvolvendo por conta das necessidades dessas pessoas. Então, o que fez o Egito crescer como civilização foi a agricultura, mas o comércio também estava presente, assim como o artesanato, que também era um tipo de economia. Aqui no Egito, os trabalhadores rurais eles eram constantemente convocados pelo faraó. A política era uma política centralizada, ou seja, o domínio todo estava nas mãos do faraó. O faraó era considerado um deus na terra, tá? Todos os faraós eram considerados deuses na terra. Então, ele era o cara maior, ele era o top, o auge, ele era o máximo. Então, acima dele não tinha ninguém. E aqui, ó, os trabalhadores rurais eram constantemente convocados pelo faraó, ou seja, independente do que esse pobre trabalhador estivesse fazendo, o faraó falou: ei, vem cá, vem construir uma pirâmide. O trabalhador tinha que construir a pirâmide. Vem cá, vem construir um templo. O trabalhador tinha que construir. Parava tudo e ia fazer as vontades do faraó, porque o faraó era a figura maior do Egito. E eles faziam isso também com satisfação, né? Por conta dos deuses, da ideologia e tudo mais. Eles tinham muito respeito pelo faraó. E aí a gente vê aqui que tem uma política centralizada e a política também é teocracia, ou seja, a junção da religião mais da política. Aqui a gente vê claramente isso, porque o faraó ele é um deus na terra, né? E ele é a figura maior, de maior poder. Então, claramente a gente vê esse exemplo de teocracia, que é a junção da religião e da política. Aqui no Egito, a gente também tem a pirâmide social, tá bom? Onde o faraó tá lá em cima, ele é quem manda em tudo. O faraó, depois vem os nobres e sacerdotes, tem os soldados, os escribas, os comerciantes, artesãos, camponeses e os escravos. Como na Mesopotâmia, a grande maioria da população também é camponês, tá bom? Eram os trabalhadores aqui. E aí, esses escravos, eles eram pouquinhos, não tinha muito escravo, não. Normalmente, as pessoas escravizadas eram inimigos que foram derrotados ou aprisionados em guerra e tudo mais. Mas não eram muitos. A maioria da população mesmo era camponês. E aqui no Egito é uma sociedade estamental também, ou seja, do jeito que está, vai continuar, não tem como ocorrer mudança. Aí eu nasci comerciante, mas o sonho da minha vida é ser escriba.
não posso. Vou continuar sendo comerciante, meus filhos, meus netos e assim por diante. Não tem essa mudança. E aqui, a religião. A religião é um ponto muito importante do Egito. Por quê? Como na Mesopotâmia também, né, sempre comparando um com o outro, eles também são politeístas, tá? Só que aqui eles acreditam em mais de 40 deuses, eles acreditam em muitos deuses, muito, muito. E são antropomórficos, ou seja, a junção do homem com o animal. Eles eram assim os deuses. E aqui no Egito tinha um processo de mumificação, porque eles acreditavam na vida após a morte. E para que ocorresse nesse processo de vida após a morte, eles tinham que preservar o corpo tinha que estar preservado. Então, para que ocorresse essa preservação, tinha que acontecer a mumificação. E aí, mas antes disso tudo, para mim saber se eu teria vida após a morte, eu precisaria passar por um julgamento. Julgamento de Osíris. Osíris era um dos deuses também do Egito. E aí, como era que acontecia esse julgamento? Eles pegavam o coração dessa pessoa e colocavam numa balança juntamente com a pena. E aí, o que ia decidir? Se essa pessoa foi uma pessoa boa e tudo mais, adorou aos deuses, enfim, fez tudo certinho enquanto vida, a balança ela vai ficar igual, igual. Agora, se for uma pessoa ruim, que não fez as oferendas aos deuses e tudo mais, foi uma pessoa ruim enquanto vida, o coração vai pesar, né? E essa pessoa, ela não vai ter a vida após a morte, ela vai ser jogada, eles consideravam como uma espécie de um monstro, sabe? Que tinha várias cabeças, enfim. O corpo dessa pessoa ia ser jogado para esse monstro. E aí, eu pergunto a vocês acham que todo mundo podia se mumificar aqui? Me digam aí, vocês acham? Todo mundo podia passar pelo processo de mumificação? Vocês acham que sim, que não? Ah, mas acho que não, não. E se eu falar para vocês que podia? Podia, tá bom? Mas a questão é que era muito caro. Era muito caro, eles tinham que pagar um valor muito alto para que ocorresse esse processo de mumificação. É, pois é. E aí, como é que uma pessoa que só é um camponês vai ter condição de pagar todo esse valor para que ocorresse essa mumificação, não é isso? Então ficava mais para aquela galera que estava mais em cima da pirâmide. Falando em pirâmide, ela também é um ponto muito importante aqui no Egito, que era nas pirâmides que esses corpos eles iam ser guardados e conservados e tudo mais. E aqui a gente tem elas, ó, lindíssimas. As pirâmides de Gizé, Keops, Kefren e Querinos. Eu acho que é a primeira coisa, né? Quando fala em Egito, automaticamente a pessoa lembra de pirâmide. E também está relacionado com a religião, tá bom? Em decorrência disso, que eram onde eles iam preservar esses corpos. E falando em mumificação também, foi muito importante para o desenvolvimento da medicina, né? Por conta de, porque eles abriam, tinha todo aquele processo e tudo mais, e aí foi muito importante. E aqui a gente tem uma questão, a questão fresquíssima, foi da última prova do vestibular da UFCA. E aí, ó, pirâmides, templos, esfinges, sacerdotes e hieróglifos, cultos religiosos mais esquisitos, exerciam uma atração misteriosa sobre os próprios intelectuais gregos que não hesitavam em peregrinar pelo Vale do Nilo em busca da solução para grandes problemas da humanidade. Hoje em dia, a fascinação do Velho Egito continua a exercer-se principalmente pela antiguidade de sua civilização. Sobre o Egito Antigo, é incorreto afirmar. Letra A. O faraó se encontrava no cume da pirâmide social e era visto como uma encarnação da divindade. Letra B. Apesar de possuir poder temporal e espiritual, o faraó não exercia domínio sobre a terra, as propriedades e os súditos. Letra C. Os sacerdotes e os escribas formavam a classe dos intelectuais. Letra D. O felá, camponês egípcio, constituía a maioria da população e, ao longo da história do Egito, foi a categoria social que menos mudou. Letra E. A mumificação contribuiu eficazmente para, para os progressos da medicina. Tal costume permitiu a familiaridade com a disposição e construção dos órgãos internos. E aí? O que vocês acham? Foi essa questão teve agora no vestibular da UFRGS. Eu,
eu vi a prova, eu fui fiscal da prova, né? E aí, quando eu tava com a prova, essa era uma das. Era não, era a primeira. Era a primeira questão. Aí eu lendo, eu só pensando, meu Deus, será que os meninos vão acertar? Tomara que acerte. Só pensei em vocês. E aí, B, letra A. E aí, bora ver qual é? Posso passar? Alguém quer falar ainda? André, acho que é B. Bora ver, né? Letra B. Letra B. Qual não acertou? É a letra B, gente. Ó, primeiro que a gente tem que se atentar a isso aqui, ó, incorreto. Às vezes a gente vai pelo automático e sempre pensa que é o correto, né? A gente sempre tem, acho que é besteira, a gente pensa, isso aqui é uma besteirinha. Mas às vezes pela pressa e tudo mais, pelo nervosismo que a prova proporciona, a gente meio que engole essas palavrinhas e vai no automático, pensa que é correto. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a questão fala que é correto ou incorreto. Mas aqui tudo ok, né? E aí é incorreto por quê? Apesar de possuir poder temporal e espiritual, o faraó não exercia domínio sobre a terra e as propriedades e os súditos. Ele não tinha domínio, meu povo. Ele tinha domínio sobre tudo, era tudo dele, era tudo dele, tudo para ele. Ele era o cara aqui. Então, a letra B é a errada. Ó, por que que não é a A? O faraó se encontrava no cume da pirâmide social, o cume é o alto, né? E era visto como a encarnação da divindade. Ele era considerado um deus na Terra, então era como se fosse a encarnação viva de um deus. Então a letra A está correta. Letra C, letra D, letra E. A única incorreta aqui é a letra B, tá bom? E aí a gente para por aqui hoje, a gente vê essas duas. Na próxima aula, a gente vê essas outras, a gente vê Fenícia, Hebreus e os persas. E a gente conclui o Oriente Próximo. Beleza? Não saiam ainda, eu vou mandar a frequência para vocês, tá bom? Para aqui, ó. Apresentação. Ó, aí agora eu vou mandar a frequência, tá bom? Aí na medida que vocês forem entrando na frequência, vocês já podem ir saindo da aula. Então, boa noite, um cheiro para todo mundo. E próxima quinta, tá bom? A gente continua a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá bom? Um cheiro, vou mandar o negócio. Boa noite, boa noite. Um cheiro. Parar aqui a gravação.